Fala pessoal, aqui é o professor Victor Tavares e a aula de hoje é sobre atmosfera. E aí eu pergunto para você, o que é atmosfera? Não sei! Nós só tá com cheiro de álcool. Não sei! E aí, conseguiu bolar uma ideia do que é atmosfera? Bom, atmosfera é o nome dado para a camada de gases que recobre o planeta Terra, o qual, essa camada ela fica contida, ela fica lá por conta da ação da gravidade. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Porra é essa? E aí, vamos imaginar aqui comigo, tá? Nós temos o planeta Terra, tá? E ao redor do planeta Terra nós temos uma camada. Nessa camada nós temos vários gases, tá? Esses gases, eles podem ser variados, já já a gente vai ver quais os gases, e eles têm várias funções no nosso planeta Terra, né? O primeiro a gente sabe que é fornecer oxigênio para que a gente possa sobreviver, tá? Então Terra e aí a camada. Eu coloquei uma imagenzinha aqui melhor do que o meu desenho feio, né? A gente tem a Terra e ao redor nós temos essa camada. Quais são os gases que estão presentes na nossa atmosfera? O primeiro gás, que todo mundo deve achar que é o que tem mais na nossa atmosfera, é o oxigênio, mas na verdade não é. O primeiro aqui, em primeiro lugar, o pódio, o ouro, é o nitrogênio, tá? O gás nitrogênio ele é o que mais está presente na natureza, beleza? Já já a gente vai ver quanto de gás nitrogênio nós temos. O segundo, nós temos aqui o gás oxigênio, que obviamente todo mundo sabe que é o gás que nós respiramos, e é fundamental para outras coisas também. Em seguida, nós temos gases nobres, gás carbônico e vapor d'água, beleza? Primeiramente, obviamente, o pódio, o primeiro, o ouro, né, que é o nitrogênio. O nitrogênio ele é composto, o gás de nitrogênio, né, o NO2, ele é composto por dois átomos, desculpa, NO2 não, né? N2. Ele é composto por dois átomos de nitrogênio ligados por uma ligação tripla, tá? Ele é o gás que é mais abundante no nosso planeta Terra, na nossa atmosfera, e ele está presente em 78% da atmosfera, beleza? Quando a gente falar de nitrogênio, sempre lembre de uma coisa. Bom, nós, seres humanos, não conseguimos respirar o nitrogênio. As plantas também não conseguem respirar o nitrogênio. Mas existe o ciclo do nitrogênio, que é justamente para facilitar a entrada do nitrogênio nessa cadeia que existe na nossa vida, para que ele chegue até nós e possamos com ele formar algumas coisas. Então, o que é que dá para formar? Bom, o nitrogênio ele está presente na composição de proteínas, tá? Então, lembre qualquer proteína que você tem aí, tem a inserção de nitrogênio. Está presente na composição do DNA, na composição do RNA. Professor, o que é RNA e DNA? E RNA? Bom, RNA e DNA são simplesmente as moléculas-chave do nosso corpo. Toda a nossa informação genética está lá. Então, por exemplo, nós temos aqui um DNA bem bonitinho, né? Esse DNA ele tem nitrogênio, tá? Ele é formado por bases nitrogenadas. Tá? Essas bases nitrogenadas, esse DNA, ele carrega a informação genética do nosso corpo. Se não fosse o DNA, não existiria nosso corpo, não existiria a gente, não existiria olho preto, olho claro, não existiria cabelo cacheado, cabelo liso. Tá? E também tem o RNA, que é uma molécula, né, de fita simples, quando comparado com o RNA. E também serve para levar informações genéticas do nosso corpo, mas em outra aula nós iremos aprofundar sobre isso. E outra coisa sobre o nitrogênio. Quando o nitrogênio ele está em excesso na nossa atmosfera, ele pode causar aquecimento global, eutrofização e chuva ácida. Então, o nitrogênio ele é o gás mais abundante na atmosfera. 78% da nossa atmosfera é composto por nitrogênio. Ele só entra dentro da nossa cadeia através do ciclo do nitrogênio. Então vai ter algumas bactérias nitrificantes, algumas bactérias que vão converter o nitrogênio para o nitrogênio que as plantas conseguem absorver e, por conseguinte, nós. Ele é presente na proteína, na composição das proteínas, na composição do DNA e do RNA. E quando tem excesso, provoca aquecimento global, eutrofização e chuva ácida. O oxigênio agora, que é o segundo, né, que é o nosso pódio, segundo aqui, né, o prata. Nós temos 21% dele na camada da atmosfera. Como é que é o oxigênio? Bom, o oxigênio ele é formado por dois átomos de oxigênio, obviamente, ligados por uma ligação dupla, diferente lá do nitrogênio, que é uma ligação tripla. Beleza?
A maioria dos seres vivos respira gás oxigênio. Mas, professor, a maioria, né? Todos não. Não. Existem bactérias, tá? Então, ó, bactérias anaeróbicas que não utilizam oxigênio para sobreviver. Então, o oxigênio ele está presente em duas coisas: a respiração e a combustão. A respiração, nós, seres vivos, utilizamos o oxigênio, né? E utilizamos a energia do nosso corpo, né? Vamos usar aqui a glicose, que é a principal energia que nós utilizamos, e produzimos o quê? CO2. Então a gente libera CO2 e a gente utiliza oxigênio para respirar, né? E água. E outra coisa que o oxigênio também está é na combustão. Então, quando um carro ele é ligado, né? Alguém vai lá e liga a chave do carro. A gasolina ela entra para ser queimada. A ignição dá esse start para a gasolina iniciar, mas também há o que? A inserção do oxigênio, tá? Então o oxigênio ele vai ser o comburente dessa reação, tá? Então o comburente ele é como se fosse o start assim inicial para que a explosão ela começasse e o carro ligasse, né? E o gás carbônico é um gás super importante. Ele está presente em pequena porção na nossa atmosfera, massa. Porém, apesar de estar em pequena porção, ele interage, ele está presente dentro de processos naturais. E esses processos naturais são fundamentais, tá? O primeiro processo natural é a fotossíntese. O segundo processo natural é o efeito estufa, tá? Não dá para esquecer desses dois processos. Quando a gente fala de fotossíntese e efeito estufa, estamos falando diretamente aqui, ó, do gás carbônico, tá? Então, o primeiro processo a gente chama de fotossíntese, beleza? O que é o processo da fotossíntese? Nada mais é do que a planta produzir energia para ela. Só que como é que ela produz energia para ela? Bom, ela pega o CO2, né? Então ela pega o CO2 que está presente onde? Na atmosfera, que a gente liberou, que os animais liberaram. Ela pega a água que vem lá das raízes, através do xilema e do floema, e ela produz, a partir disso, oxigênio. E também produz a energia que ela queria, que é a glicose. Mas é só isso, professor? Não. Aqui ainda tem a inserção da energia luminosa. Então o sol é fundamental para que a fotossíntese ocorra. Não há fotossíntese sem sol, tá? Então CO2 mais água vai produzir oxigênio e glicose. Então, e tá aí, ó, CO2 interagindo, fundamental. Sem essa molécula, como é que vai fazer fotossíntese, na verdade? E o segundo processo que interage é exatamente no efeito estufa, que eu vou aprofundar melhor depois, em outra aula, tá? Vamos lá. O Sol, ele libera radiação, tá? Radiação UV, por exemplo. Essas radiações elas chegam até a nossa Terra. Porém, tá? Como há uma camada aqui, e dentro dessa camada nós temos o CO2, que é um gás de efeito estufa. Ah, professor, estou começando a chegar no entendimento. A radiação vai vir, só que uma parte dessa radiação irá voltar e a outra ficará retida. Por quê, professor? Porque os gases de efeito estufa, eles repelem, refletem essa radiação solar. Então, se não houvesse gases de efeito estufa, provavelmente a Terra estaria fritando nesse momento. Você seria um bacon frito, né? Se você fosse um porco também. Então, isso acaba refletindo, né? Reflete essas radiações, impede que o planeta ele frite. E por isso também nós temos uma temperatura média. Ele cria esses gases de efeito estufa, como o CO2, cria um efeito estufa. Cria como se fosse uma estufa de plantas, assim, sabe? A gente fica numa temperatura ideal, fica exatamente aquilo que é para ser ideal. Próximo são os vapor d'água, o vapor d'água e os gases nobres. Primeiro, vapor d'água. O vapor d'água ele é presente devido ao ciclo da água, né? Obviamente, ela está lá no ciclo da água. Porém, ele é fundamental para duas coisas. Regulação climática. Então, se não tiver vapor d'água, a gente não vai ter a questão da umidade. E aí não vai ter a questão da regulação climática. E na formação de nuvens e precipitações. O que é precipitações? Chuva.
tá? Gases nobres. Gases nobres são compostos gasosos, inodoros, incolores e poucos reativos, tá? E eles são estáveis. Essa é a principal característica do gás nobre, ser estável. Ele é formado pelo gás hélio, pelo gás neônio, pelo gás argônio, criptônio, xenônio e randônio. Ficou errado aqui essa digitação, mas enfim, é isso, randônio, tá? E aí, a gente finaliza aqui a hora e agora a gente vai para a hora do quiz. As perguntinhas que eu sempre coloco no final da nossa aula. Primeira pergunta. O ar é uma mistura de gases que envolve a Terra, formando a atmosfera. O ar atmosférico é constituído de exceto. Olhe, essa palavra aqui é fundamental. Exceto quer dizer menos. É composto por nitrogênio, 78,06%. Perfeito. Composto por oxigênio, 21%. Ok. É composto por gases nobres. Bom, é composto por gás nobre, verdade. É composto por enxofre. Aqui, essa é a alternativa incorreta, tá? Assinale a alternativa errada, mais uma vez, alternativa errada, tá? O gás carbônico contribui para a poluição, tá? Poluição. O gás carbônico contribui para a poluição atmosférica? Verdade. Então, até agora, verdade. Letra B. O gás carbônico é aproveitado pelas plantas verdes que o combinam com água e produzem açúcar? Verdade. Mas, professor, açúcar? Minha gente, glicose é um açúcar, é um carboidrato, tá? O açúcar, glicose, é importante para a nutrição das plantas e dos animais? Com certeza. Se não tivesse glicose, a gente não tava aqui, né? Letra D. O gás carbônico destrói a camada de ozônio? É destruidor, eu acho. Aqui ficou meio um erro de digitação. O gás carbônico, ele destrói a camada de ozônio? Bom, na verdade, não é bem o gás carbônico que destrói a camada de ozônio. São vários outros fatores que fazem com que a camada de ozônio ela seja destruída. Então, a questão aqui errada é a letra D. E, por fim, por que, então, costumamos ouvir falar que o efeito estufa sempre dentro de um contexto negativo? Porque a gente sempre vê o efeito estufa sendo tratado como algo negativo. Na verdade é porque é o seguinte, né? Nós temos o CO2. Eu vou falar só dele por quê? Porque na aula que vem nós vamos falar de problemas de poluição ambiental. E aí a gente vai entender o que é de fato o aquecimento global e o que é o efeito estufa. Mas a gente já viu, né? O efeito estufa. O efeito estufa é ruim? Não, o efeito estufa é bom, né? O efeito estufa é bom. Porém, quando esse efeito estufa ele está ocorrendo em excesso, quando eu tenho muito gás carbônico sendo lançado na atmosfera, eu gero um aquecimento. Um aquecimento da Terra, um aquecimento global, quando eu tenho esse gás em excesso. E normalmente as pessoas confundem um efeito estufa comum, algo que é natural, com o aquecimento global, que nada mais é essa demasiada quantidade de CO2 que existe na nossa atmosfera, tá? Então é sempre bom saber diferenciar. Efeito estufa é natural, ocorre, ele é bom para a gente. Só que quando ele está em excesso, nós temos o aquecimento global, beleza? Pessoal, obrigado. Se inscreva no canal, siga no Instagram e ative o sininho para receber a notificação. Valeu!